desenvolvimento, depois 3 dias dedicados à revisão do plano diretor de mobilidade e, por fim, 3 dias dedicados a planos de parques e microcentralidades. Depois disso nós demos uma pausa, na verdade pausa dos fóruns abertos, mas nós fizemos umas 40 reuniões nesse período de setembro. Em algum momento eu ainda vou apresentar foto, né, dessas várias reuniões. Nós somos a gabinetes, né, de 19 vereadores e, pessoalmente, conversamos sobre a cidade, considerando que o vereador sempre representa uma boa quantidade de eleitores e tal. Até deixamos à vontade para que o vereador pudesse organizar algumas reuniões para que a gente pudesse ir para as comunidades, né? Isso está sendo agendado. Depois nós fomos ao próprio Pira 21, fomos ao Cresce, tivemos 2 reuniões com o pessoal do Cresce, tivemos uma reunião com o pessoal da Associação de Engenheiros e Arquitetos, fomos ao Conselho de Desenvolvimento Rural, fomos à Exalc, né? E, enfim, estamos aí nessa etapa que é preparatória para o trabalho do ano que vem, onde nós teremos as audiências públicas oficiais, né? Estaremos com um boneco do plano diretor pronto para que seja alterado, modificado, complementado e tal, para que, se tudo der certo, no final de 2014 a gente tenha esse plano aprovado, né? O plano diretor, ele deve ser revisto a cada 10 anos. Esse nosso plano atual, que é a Lei Complementar número 186 de 2006, a data correta é que ele fosse revisto em 2015, 2016, mas por conta da mudança assim, muito grande da cidade e também o que acabou acarretando uma alteração do próprio plano diretor atual, uma série de leis complementares, fez com que nós optássemos por antecipar essa revisão para adequar esse plano não só a uma nova realidade, mas a uma série de diretrizes que o Ministério da Cidade está colocando como adequadas para a revisão dos novos planos diretores, né? Nós estamos seguindo um livro que é, na verdade, uma análise que foi publicada em forma de livro pelo Ministério das Cidades, onde eles analisaram os mais de 700 planos diretores que foram produzidos desde que esse instrumento passou a ser obrigatório para as cidades, né? E eles concluíram, afinal, uma série de problemas, defeitos, né, dos vários planos diretores, dizendo que muitos deles acabaram ficando na prateleira, como até letra morta, né? Então, sugeriram que os planos passassem a depender cada vez menos de uma legislação complementar, ou seja, que eles se tornassem instrumentos autoexecutáveis, instrumentos projetivos, né? Apresentando realmente projetos e diretrizes de projetos muito mais específicas para a realidade da cidade, né? Então, passar daquele plano genérico de boas intenções e boas maneiras que caracterizou os vários planos diretores até então, para um plano muito mais objetivo, muito mais projetivo e muito mais ligado à realidade das cidades, né? Bom, passando para o caso de Piracicaba, vocês vão perceber que nessa segunda etapa nós vamos trazer vários especialistas e tal. Uma série de assuntos já estão assim numa fase de amadurecimento, né? Assuntos que estão sendo debatidos entre várias secretarias, entre vários setores, e a gente vai percebendo realmente que em que medida isso está adequado para ser pensado para a cidade, em que medida isso realmente requer uma política pública para a adequada gestão de determinada situação, né? E nesse processo todo, nós temos conversado bastante com o pessoal do Pira 21. Por quê? Porque Piracicaba é uma das cidades privilegiadas, né, por ter tido, desde o início dos anos 90, quando tivemos a Rio 92, né, um grupo de cidadãos que passaram a se reunir regularmente, e daí então surgiu a nossa Agenda 21,
a Agenda 21 não deixa de ser um maravilhoso instrumento de planejamento, na medida em que você constrói uma série de cenários a partir de uma discussão democrática entre vários segmentos, e você realmente vislumbra, cria aquela imagem de cidade que Piracicaba desejaria ter no futuro, né? Então, houve já uma primeira revisão dessa Agenda 21. A existência da Agenda 21 foi fundamental, eu diria, foi por causa da Agenda 21 que se pensou na criação de um Instituto de Pesquisas e Planejamento. Na verdade, o IPLAP surgiu dessa discussão quando se percebeu que, todo mundo fala de Curitiba, porque Curitiba é isso, Jaime Lerner e tal. Na verdade, Curitiba, né, no final dos anos 60, né, criou o seu Instituto de Pesquisas e Planejamento, o IPUC, e isso foi decisivo para que a cidade pensasse como política de Estado, né, uma série de ações que estão acima, inclusive, da própria questão do plano de governo de um determinado prefeito por 4 anos. Né? Inclusive, nós temos essa noção do próprio prefeito Gabriel. Existem ações que são ações de governo, né, que estarão, claro, previstas no plano diretor, mas o que mais importa é um instrumento de política de Estado, ou seja, é a gestão dele, depois virá uma outra, depois virá uma outra, mas certas questões, elas precisam, né, estar acima dessa questão rápida dos 4 anos, porque são questões fundamentais para que a cidade tenha um desenvolvimento adequado, né? E, obviamente, que temos muito que evoluir com relação a esse instrumento e a própria aplicação desse instrumento, né? Eu tenho dito, eu consigo, assim, de toda a tarefa árdua que nós temos tido, eu tenho visto que a cidade é um touro dos mais bravos que possa existir, e nós, planejadores, só temos as mãos para tentar agarrar o touro à unha, né? Porque ele não para, a cidade não para, e a gente tem, de todas as maneiras, que tentar segurar e, da mesma maneira, direcionar esse touro para o lugar que a gente quer que ele vá, né? Então, é uma grande luta, são vários assuntos diferentes, né? E nós, claro, estamos fazendo a revisão de um plano que tem 3 capítulos e um 4º capítulo que são, assim, as considerações finais. Mas a gente vislumbra que um plano diretor deverá ter aí de 15 a 20 capítulos, porque são assuntos que não podem simplesmente ser rapidamente citados, né, num instrumento genérico, né? Então, bom, diante de todo esse quadro, hoje nós convidamos o Álvaro França, que vai falar a respeito da 3ª revisão, né, que está começando a ser feita agora, da Agenda 21, e a sua relação com o plano diretor. Na verdade, temos conversado muito, a ideia é realmente que talvez todas as ações estejam perfeitamente alinhadas entre os 2 instrumentos, na verdade, na medida que a cidade é uma só, né? Nós estamos vivendo cidades diferentes e nossas necessidades são as mesmas. Então, o fato, né, de você ter um instrumento que vem no poder público e outro que vem na sociedade, na verdade, quanto mais afinados os 2 estiverem, é melhor para a cidade, né? Mesmo porque a gente sabe que quando você tem, assim, um pacto social com relação a esse plano, a chance dele realmente servir para que você possa fazer a gestão desse desenvolvimento é muito maior. E aí você tem uma sociedade civil organizada, que é a política, né, e que realmente pensa de uma maneira mais macroestrutural e a médio e longo prazo a cidade, então muito positivo. É muito positivo termos o PIRA 21. Então, hoje, Álvaro vai nos falar sobre isso. Depois a gente abre as discussões, né? A gente registra
todos os nossos encontros, depois a gente coloca na internet para que vocês possam dar uma olhada, né? E hoje, amanhã e depois vamos falar sobre planos diretores de desenvolvimento urbano, né? Na segunda, terça e quarta serão os 3 dias de mobilidade, e na próxima semana, quarta, quinta e sexta, nós vamos falar de parques e microcentralidades. Para quem não veio antes, rapidamente vocês vão saber por que a gente fala de parques e microcentralidades, mobilidade, né? Tudo integrado com o plano diretor. Tá? Mas eu vou passar para o Álvaro para que ele possa nos apresentar, nos falar sobre a Agenda 21 de Piracicaba e sua relação com o plano diretor. Boa noite a todos. E essa tarefa de falar sobre a Agenda 21 é uma coisa que está no nosso DNA, é uma coisa que a gente está vivendo muito ultimamente. Então, quando o Lauro nos convidou para que a gente possa falar um pouquinho sobre o que ela é, o que ela representa, falei, é um desafio muito bom e um privilégio. Agradeço aí ao Lauro, que está fazendo um ótimo trabalho de levantamento de diagnóstico para fazer um plano diretor que realmente funcione, né? E isso, assim como as nossas constituições, né? Nós estamos comemorando aí os 25 anos da nossa Constituição, e eu estava fazendo um retrospecto das outras 6 constituições que o Brasil teve, e todas elas nos dá a impressão, né, notadamente, de que foram feitas de cima para baixo, né? Sempre de cima para baixo. Desde quando Tomé de Souza chegou aqui no Brasil em 1549, que ele já veio com uma organização do país pronta e com um monte de funcionário público, só faltou uma coisa: povo. O Brasil não tinha povo, tinha um monte de índio espalhado por aí, mas não tinha povo. E assim começou o Brasil, e parece que isso aí timbrou, né, a nossa história nesses últimos 500 anos. Porque nas várias outras constituições a gente viu que houve manifestação popular, mas a grande parte, normalmente, a gente vê que é de cima para baixo, e as oligarquias que se defendem logo e se protegem, restando ao povo, né, o resto. E é isso que, de repente, a gente vai ter que pensar em termos de plano diretor, né? Se a gente não escutar as pessoas dos bairros e evidentemente, conseguir captar delas qual é a visão delas, nós vamos gerar, né, Piracicaba vai gerar mais um plano que vai ser letra morta. Porque o patrão não sabe por que não funciona os planos. É porque, evidentemente, ninguém comprou essa ideia, né? E eu acho que o maior desafio vai ser fazer a comunidade comprar a ideia, se comprometer, né? E o Lauro tem uma boa experiência disso. Ele estava, né, comentando sobre as zeladorias que existem em outros países. Aqui mesmo no Brasil a gente tem experiência disso, né? Mas é um exercício muito grande, onde as pessoas começam a apostar e a cuidar daquilo como se fosse uma extensão da casa dele. É a única forma que a gente vai encontrar, evidentemente, de algum plano funcionar, né? Então, tem que ser escrito a diversas mãos. E por isso, aí vem o Pira 21, que está num processo de revisão também, né? E aí está alinhando, né? Ele está adiantando o processo de revisão do plano diretor da cidade, e nós estamos no período de fazer a revisão da Agenda 21. Então, a gente espera que desse alinhamento, né, que a gente está com os mesmos objetivos, a gente possa crescer essa massa de pessoas, né, essas pessoas que estão participando, para fazer com que mais pessoas sejam escutadas e que a gente escreva um plano, né, que vai ser muito alinhado com a nossa Agenda 21 até 2025, e que quanto mais pessoas tiverem para assinar ali, olha, eu participei, minhas sugestões estarão lá, esse comprometimento realmente será muito maior. E é isso que a gente espera.
né? Bom, mas então, seguindo aqui a nossa tela, eu gostaria de explicar primeiro o que é a nossa OSCIP, né? O Lauro já falou, mas a gente vai dar uma reforçada, que nada mais é de uma organização suprapartidária. Por que a gente tem esse caráter bem forte? Porque, infelizmente, no nosso país, não é só aqui no Brasil, mas a coisa do partido, muitas vezes, aliado à vaidade, fazem com que as pessoas cada vez, se um fez, o outro não dá valor, né? E isso a gente conseguiu uma grande vitória na nossa política quando a prefeitura criou o IPLAP, né? Porque daí a gente foge um pouco daquele esquema de 4 anos. A ideia do IPLAP é que a gente mude o planejamento, não pensando só em 4 anos, só naquele período de governo, ou num partido, ou no outro partido, e aquela coisa toda. A gente sabe que isso é saudável, né? Competição e tudo mais, mas chega uma hora que a coisa começa a ficar assim. Se um fez e largou na metade, o outro destrói o que fez, e o Brasil tem muito disso, né? Existe pouco planejamento. Um faz, outro vem, quebra, depois refaz e refaz. E isso é muito caro, o nosso custo é muito caro. Então nós precisamos gastar realmente mais tempo com planejamento. E essa que é a ideia do PIRA 21, sempre trabalhou com essa ideia, né? O PIRA 21 surgiu a partir de uma ideia que acontecia dentro do pátio de uma empresa multinacional que veio para Piracicaba, que era a Caterpillar, e eles tinham um processo lá dentro de visão de futuro e ações para se alcançar aquilo, né? Que é um exercício que a gente faz na nossa vida. E essa ideia foi trazida então para esse grupo, né? Foi externado para a sociedade piracicabana, e esse grupo pegou a ideia, grupos de voluntários, e aí se criou essa organização, né? Totalmente voluntária. Nós só temos, aí continuamos assim, né? Durante esses 12 anos, e a gente tem uma sede, onde a gente tem a Sandra, que está aqui, a Sandra Novaes, que é a nossa gestora de projetos, e tem a Lúcia, que é a nossa secretária, e temos um grupo de salas aqui no centro, no Cisal Center. Fora isso, o trabalho é feito com mais de 50 secretários, entre secretaria extraordinária e executiva, secretários que trabalham voluntariamente para essa OSCIP. E a intenção é que a gente justamente pense num desenvolvimento sustentável e qualidade de vida, né, fazendo contato com todas as universidades, prefeitura, empresas públicas e privadas. Ou seja, quem quiser está convidado para participar do PIRA 21. Ele não é fechado a nada, igreja, quem quiser. E o que a gente pensa lá, né? É justamente isso. Quais os cenários, o que a gente pretende para Piracicaba daqui 10, 15 anos, né? Agora estamos pensando em Piracicaba em 2025. Então, o que a gente imagina para Piracicaba em 2025? Qual é o nosso sonho de Piracicaba, né? E aí a gente conversa em cima disso, e daí, para a gente alcançar esse sonho, quais as ações que nós teremos que fazer, qual é a lição de casa que a gente vai ter que fazer para chegar lá nesse sonho. Então, qual é o papel? Aproximar-se da sociedade civil, já que nós somos dela, né? Então é só juntar mais pessoas, de forma que seja mais efetiva a cobrança pela implementação das ações identificadas, né? O que a gente quer? Criar uma massa crítica que possa cobrar das pessoas que podem fazer isso. Geralmente, né, o poder público está aí para isso, né? Ele é eleito, né, ele é escolhido, e a sociedade paga, né? Ela financia e paga o poder público para que ele execute isso com eficácia. E a gente precisa controlar essas ações. E é isso que a gente faz com as nossas ações
e com um livro que a gente tem onde estão todas essas ações descritas. Conferência Municipal do Meio Ambiente, isso aí são outras. Visão e missão. Visão, salto de Piracicaba. A gente sempre imaginou para Piracicaba o salto do peixe. O peixe, quando fica ali no salto, ele toma força e dá um grande salto. Então a nossa visão é essa força do peixe, que ele dá o salto quando ele visualiza um mundo melhor. Então essa é a nossa visão de ter modelo de desenvolvimento sustentável e um excelente lugar para viver. E a missão é fomentar esse desenvolvimento sustentável, por ações ordenadas que estão no livro. Princípios éticos, a transparência em todos os passos e ações do projeto, trabalho de forma participativa e voluntária, projeto aberto para quem quiser, participação democrática e suprapartidária, responsabilidade social, prática de cidadania. Disciplina, nem precisamos falar, porque sem disciplina não se faz nada, E a nossa estrutura atualmente é essa. O Conselho da Cidade são as pessoas que participam e que deram sugestões e que responderam os questionários, que participaram das reuniões, quando a gente imaginou o cenário para frente. Esse é o grande Conselho da Cidade, onde tem igrejas, instituições, empresas, pessoas físicas, tudo mais. O presidente de honra sempre é o prefeito. Ele é convidado, porque já que ele é o cargo máximo da nossa municipalidade, ele é convidado para que ele execute as coisas que estão no livro. Afinal de contas, nós fizemos esse levantamento com as pessoas de Piracicaba. Se ele é o prefeito, ele foi eleito com essa missão. Então, normalmente a gente convida como presidente de honra do Conselho de Agenda 21. Nós temos um grupo consultivo, que são pessoas da sociedade, que participam, dando palpites, indo nas nossas reuniões mensais, para poder participar e dar sugestões. Olha, eu estou com um problema assim, eu vi esse problema, identifiquei esse problema na cidade e tal, e a gente vai coletando essas informações. Porque, como o Lauro falou, a cidade é um instrumento muito vivo, Você está cuidando de uma coisa, daqui a pouco está acontecendo outra, não dá para parar, Se tira uma fotografia, daqui 10 minutos ela já está diferente. Então você precisa caminhar junto. Então, essas reuniões têm justamente essa característica. A gente está sempre em contato, e as pessoas trazendo essas novidades. Tem uma secretaria executiva, que toma as ações e fica à frente. E ela é revezada, continuamente, para que dar oportunidade para outras pessoas participarem. E aqui mesmo a gente tem o Johnny, que já é nosso secretário, está aqui, que é da prefeitura e é secretário da nossa OCIP, e o Lauro também, que já faz parte também lá na Secretaria Extraordinária, e outro secretário, o professor Eli, que está na executiva agora. Então, são pessoas que estão em diversas instituições, universidades e tudo mais, e que estão lá representando e trazendo à luz os problemas segundo a sua visão. Temos os especialistas. Os mantenedores são as empresas que fazem doações para que a gente possa pagar as pequenas despesas de aluguel e tudo mais. Uma secretaria extraordinária, que ela é composta por 33 secretários, e um conselho fiscal para tomar conta desse pequeno orçamento que a gente tem. Tudo está publicado no nosso site, para que a sociedade possa acompanhar como é que as coisas acontecem. A Agenda 21 Global, ela surgiu em 92, em 97 surgiu a Brasileira, e em 99 a sociedade piracicabana se reuniu e desenvolveu a Agenda 21 Local de Piracicaba. E a característica dela é que, apesar dela não ser a primeira Agenda 21, foi a primeira em nível privado, não do poder público, não partiu do poder público. Isso é muito importante. É um detalhe muito importante de nossa agenda. Aí como é que se diz? Mais uma explicação que a gente já falou,
E continuando, esses são as áreas que nós atuamos, ou seja, todas possíveis que a gente pode ter, né, dentro das nossas necessidades, poderes públicos, segurança. A gente trabalha em todas essas áreas aqui. Temos algumas áreas de foco, né, e algumas prioridades que a gente está dando atualmente em virtude de como a sociedade está organizada e das demandas atuais da sociedade. Isso aí são mais números, né? Macroprojetos, estratégias, são dados técnicos que acho. E nós temos 156 projetos que estão no livro e que já foram terminadas, já foram encerradas, né? Isso quer dizer que a agenda, o fato dela ter as ações organizadas, é um orientador para o poder público e para a própria sociedade no cumprimento delas, né? Então, esta organização é muito importante. As premissas da Agenda 21 são promover a gestão participativa local, que é isso que a gente está falando, né? É de ter povo para poder discutir e ser ouvido. Auxiliar o poder público nesse processo, né? Bem-estar social do cidadão de hoje e do futuro. Elevar a condição ao programa plurianual, que é o programa de governo, né, que toda a prefeitura, né, todas as cidades já têm. Os projetos de Agenda 21 já realizados são esses aí, ou seja, não foi o PIRA 21 que... Tem muita gente que fala, poxa, isso aí que foi o PIRA 21 que fez. Não. Isso quem fez foi a prefeitura e foram as pessoas que têm que fazer. O PIRA 21 levantou, captou isso na sociedade, organizou e depois ficou incentivando para que essas coisas acontecessem. Cobrou, né, numa cobrança democrática para que as coisas acontecessem. Isso são algumas das ações que estavam no livro e que já foram executadas, já estão encerradas. E aí a gente pode... Olha lá, implantação de PLAP, que o Lauro falou, o projeto Beira Rio, que aí está fase 1, mas na verdade ele já está com as 3 fases prontas, né? A implantação do Polo Nacional de Biocombustíveis, a incubadora, reforma de teatro, pinacoteca, né? A instalação de câmara, tudo isso estavam levantadas lá e que foi um orientador. Quem fez, obviamente, foi o poder público e as instituições que têm a meta de fazer, tá? Mas realização do Sintec, lá, combate às drogas, isso é muito importante, a forma como está organizado. E vocês podem ver ali, ó, programa PIRA 21, programa de rádio, que a gente convida toda a sociedade a acompanhar, que é aos sábados, de 8 às 10, ao vivo, divulgando os projetos da Agenda 21, sempre trazendo notícias, entrevistando pessoas que estejam com projetos. Aí tem o Pensando Educação, que tem um programa de rádio, tem um programa de televisão também, que é comandado pelo professor Eli. Tem o Pensando Saúde, que é pelo Osmar Gaioto e o Paulo Arruda, que também comandam já um foco específico. E a gente está com mais 2 programas no forno para sair, né? Que é o Pensando Rural, que está para estourar. Ainda esse ano já sai o Pensando Rural. A gente está com a coordenadora do programa e âncora, Marli Terezinha Pereira, que está aí também, que é da Exalc. É uma professora que tem larga experiência em projetos, já foi secretária de Agricultura aqui da cidade, então, e ela vai comandar esse programa junto com uma equipe, justamente para tratar desses assuntos, ouvir a população, ouvir os agricultores, ouvir os empresários que trabalham nessa área, para ir se criando a consciência, imaginando esses cenários e aí organizando as ações que nós devemos atualizar no nosso livro, né? Então, sempre buscando capilarizar essas ideias na sociedade. Então, o programa Pensando Saúde, bom, e aí outras ações que estão citadas aí para serem feitas. Em andamento, o anel viário, o pronto-socorro. O que é esse U/E, Sandra? É uma dúvida que eu também tenho. Quem souber, depois fala para mim. Engenho Central, revitalização, olha, polo de alta tecnologia.
desfavelamento, tudo isso está, e nós estamos cobrando, olha, a ampliação da coleta seletiva, a arborização da cidade, o centro de convenções, que se Deus quiser vai sair, né? A barragem Santa Maria da Serra, que a gente, inclusive, fomos fazer aí uma expedição, Exalc, Pira, Prefeitura, fizemos uma expedição ontem pelo município de Piracicaba, justamente para ver o impacto, conhecer as pessoas, ouvir as pessoas, né? Saber como é que isso está sendo repercutido lá na região, porque eles é que vão sofrer mais com isso, né? Tudo buscando o quê? Criar mecanismos vivos, criar mecanismo que tenha repercussão, que as pessoas possam dizer, olha, eu participei, eu dei o meu palpite, eu fui ouvido, né? Essa é a função principal. Então, estão aí as obras que estão caminhando, né? E batalhas que a gente está trabalhando, até no plano, a transparência de gestão pública, que é importantíssima no nosso país, né? No mundo inteiro. O nosso país está precisando muito nesse momento. Voto distrital, né? A gente acredita que esse voto proporcional está muito viciado, então nós temos que mudar. A gente não sabe se é voto distrital puro ou misto, mas a gente precisa trabalhar para mudar, haver uma mudança. A gente sabe que tem alguns vícios aí na nossa política que está dificultando a ação da sociedade. Então nós precisamos melhorar esse sistema. E isso o Pira 21 está trabalhando, está ouvindo, está dando palestras, está fazendo o seu trabalho para isso. O nosso grande projeto foi este convênio que a gente fez, né? Entre prefeitura, que tinha o projeto através do IPLAP, o Pira 21, e a Petrobras, que ela tinha um déficit ambiental, precisava fomentar projetos, e nós conseguimos fazer um convênio onde nós fizemos a gestão administrativa, operacional e financeira do projeto. O projeto era da prefeitura e nós, através da Perilo, né, e a Concive foi que executou, foi a que apresentou o menor orçamento. E o que é bonito disso? Isso é um exemplo. Todo o projeto foi feito com diversas fases e ele não estourou o orçamento em R$1 sequer. Não houve o estouro em R$1 sequer. Isso é uma novidade, né? Quando a gente vê, por exemplo, os estádios, né, que estão sendo construídos aí e que dá um orçamento de 800 mil e depois ele pula para 1.600.000, 1 bi, né? E assim vai, duplicando de preço, esses famosos aditamentos, né? Que a gente sabe que é tudo carta marcada, você faz um preço barato para ganhar e depois você fala, mas eu não previ que ia ter que fazer isso, né? Isso, e aí agora vai ter que aumentar o valor. E aí, como já está tudo combinado, e aí a imprensa já não está, nós, não é a imprensa, né? Vamos falar, a sociedade já não está mais prestando atenção naquele assunto, aí o aditamento é feito rapidamente. E aí nós somos enganados, né? Não é que nós somos enganados, nós bancamos a história, nós sempre bancamos a história. Pagamos mais caro por coisas que não precisariam custar tão caro assim. Então, o Pira 21 tem essa função também, né? A gente tem que sempre estar alertando a sociedade. E como é que se alerta a sociedade? É participando, é conversando, né? Ninguém é mágico. Ninguém é mágico e ninguém sabe mais do que os outros, não. E todo mundo erra, e ninguém é perfeito também. Mas o fato da gente estar participando, estar discutindo, estar conversando, faz com que a gente fique concentrado naquele assunto, né? E não fique distraído, como muitas vezes os nossos governantes, né, nos querem fazer através de novelas que não tem nada a ver e tudo mais. A gente é distraído, né, para outras coisas que não nos interessam, né, que não nos fazem bem, mas a gente fica gastando nosso tempo com essas bobagens e deixamos de tratar de assuntos que nos interessam, que mexem com o nosso bolso, com a nossa qualidade de vida. Bom, então essas são as fases dos projetos que já foram entregues. Olha, então, a fase 1
foi de 4 milhões e o projeto custou 4 milhões, ele terminou 4 milhões. A outra 2 milhões, outra 2 milhões, e todos, nenhuma saiu do orçamento. Então essa experiência ela é muito benéfica e ela é até um referencial. A Petrobras vive sofrendo auditoria e esse projeto Beira Rio foi auditado e muito. E os auditores não acharam nada que pudesse desonrar ou que chamasse a atenção tanto da Petrobras quanto da Prefeitura de Piracicaba, quanto ao Pira 21. Então, a Petrobras pode se orgulhar de ter um projeto que seguiu a risca desde o começo até o final, foi auditado, e ninguém pode chegar e falar assim, olha, houve roubo aí. Está auditado e está tudo assinado, certificado. Então, essa foi uma experiência que a Petrobras pode dizer, foi de sucesso, né? E foi conosco. Não sei se é porque não temos nada de especial, mas fizemos a lição de casa direitinho, né? Não são projetos muito grandes pelo valor, mas a lição foi feita direito. Então, a gente pode se aventurar até a fazer projetos maiores, e é isso que a gente está se pretendendo, né? Bom, falando de revisão da agenda, Piracicaba, Agenda 21 de Piracicaba, fez o primeiro livro, que era até 2010. Então, em 2000, todo mundo pensou o cenário para 2010. Quando chegou em 2005, 2006, nós fizemos uma revisão para 2015. Ou seja, vamos pensar agora mais 5 anos, o que já ficou pronto, como é que é a revisão? A revisão é assim, nós pensamos em 2010, agora algumas coisas deixaram de ser importantes, outras já foram cumpridas, como aquelas metas, aquelas ações que a gente já mostrou. Então, de 5 em 5 anos, a gente precisa fazer uma revisão. Olha, essa ação já foi feita, essa aqui a gente está com dificuldade, essa deixou de existir, porque a sociedade não caminhou com interesse para ela, então ela deixou de ter função. Então, a gente faz uma revisão dos projetos que estão válidos, os que mudaram de prioridade, que às vezes uma coisa não era prioritária, mas passou a ser, né? Então a gente faz essa reavaliação e escreve o livro de novo. Então, na primeira, está aí o pessoal que participou, né? Foi feito, então é sempre assim, a revisão de diagnóstico, a análise das oportunidades novas, das nossas ameaças, né? Dos nossos pontos fortes e pontos fracos, sempre isso. Uma coisa simples, né? Antiga, mas que funciona, né? Quais são os nossos pontos fortes, Piracicaba? Quais os pontos fracos? Que oportunidades que estão acontecendo agora para Piracicaba? Isso, gente, todo mundo pode fazer isso, né, pessoalmente. Quais são as oportunidades que Piracicaba está apresentando? E quais as ameaças que o mundo está apresentando para Piracicaba? Né? A gente tem que fazer esse exercício dentro de uma realidade do que a gente quer para frente. E aí a gente faz essa análise. E daí, a partir disso, a gente traça objetivos, os macroprojetos, as estratégias e as ações para a gente conseguir chegar aonde nós queremos. Isso foi feito e depois foi feitas as plenárias e conclusão. E aí o lançamento do livro, aí a foto que foi feita lá na Unimep, que é uma grande parceira do Pira 21, sempre, né? E a revisão, o lançamento do primeiro livro foi feito lá, a revisão também, e vai ser agora a segunda revisão, também vai ser lá. É uma grande parceira do Pira 21. E agora nós estamos lançando para os próximos 10 anos. Então aquela foto ali mostra uma parte, o Marcelino Sacchi, que é o nosso secretário executivo, o Cardinale, que é nosso secretário, e o pessoal da Unimep, né? O Gustavo e outras, o professor Giuliani, que é o pessoal da Unimep, que comprou a ideia de fazer a revisão da Agenda 21. Então, nós estávamos com problema de verba, porque nós não temos grandes verbas, né? E como é que nós vamos fazer esse projeto? Então, a gente conseguiu juntar com a Unimep, que estava querendo um objetivo para poder fazer com que seus alunos, doutorandos, tivessem uma tese, né? Um trabalho para fazer. E aí,
A professora Rosa Moraes, que ela era diretora de marketing da Caterpillar, agora é aposentada e é professora na Unimep, fez esse link. Então, o que nós resolvemos? Entre o PIRA 21 e a Unimep, os alunos doutorandos da Unimep vão nos ajudar a fazer a revisão da Agenda 21. Com isso, o que nós ganhamos? Um grande capital humano, né, intelectual, que são 21 alunos, mais seus professores, que são em número de 6 ou 7. Então, nós teremos 28 pessoas, né, capacitadas para nos ajudar a fazer a revisão. Então, cada aluno ou cada par de aluno poderá pegar um tema, segundo aos seus anseios também, seu sonho de profissão, né? Então, ele poderá fazer esse trabalho, ajudar a cidade e já estar, como é que se diz? Pronto até para executar esse trabalho, né? Já que ele ajudou a ver essa meta e as ações, ele estará preparado para poder fazer isso. Então, essa foi uma grande parceria que a gente está fazendo com a universidade. Mais um, né? Então, aí foi a apresentação, que foi em março, foi quando foi assinado o termo de revisão da agenda, e depois começaram-se os trabalhos, a apresentação do projeto para o prefeito e secretários municipais. Então, nós tivemos uma reunião no gabinete do prefeito Ferrato, né? Então, nós tivemos todos aí, pessoal do PIRA 21, pessoal da Unimep, e avisamos ao prefeito que nós iríamos fazer isso, porque ele é o nosso presidente de honra, né? Então, ele nos recebeu, concordou e vai estar alinhando as suas ações. O que ele fez? Ele falou assim: vamos discutir área por área, porque ele também está assumindo o plano de governo novo, né? Então, ele também tem muita coisa que ele também está tomando o pé. Então, ele falou: vamos pegar vocês do PIRA 21, com os meus secretários em cada área, e vamos fazer uma avaliação, né, conjunta, poder público e vocês, o CIP, de como é que estão caminhando as coisas e como é que poderão caminhar melhor dentro do meu plano de governo. Porque o Ferrato fez algumas promessas para a sociedade e ele precisa cumpri-las agora, né? Então, a gente precisa alinhar todas essas metas e promessas que foram feitas para dar credibilidade para esse mandato. Bom, e aí nós continuamos. Então, a participação no Fórum Revisão do Diretor começou em agosto. Então, nós já estivemos aqui, estamos acompanhando junto com o IPLAP essa revisão, porque quando o Lauro falou: estou antecipando a revisão do plano diretor, plano de mobilidade, dos parques lineares, ele falou: nossa, vamos juntar as forças, porque nós também estamos fazendo o processo de revisão nosso. Então, vamos caminhar junto, porque daí nós teremos mais pessoas pensando nos problemas, né? Cada um dando a sua pequena contribuição, e a gente poderá fazer uma grande obra a partir disso, né? Já que a gente está focado nessa atividade. E aí, em setembro, então esse é o cronograma que a gente está fazendo lá no CIP. Em setembro, o Marcelino esteve na Câmara, junto com outros secretários e com a Sandra, fazendo uma apresentação para os vereadores na Câmara, para contar com eles também e com a contribuição daquela Casa Legislativa, né? E vários vereadores já tinham nos procurado, porque eles estão com interesse de nos ajudar e de participar dessa revisão. Eles também fizeram diversas promessas de campanha e precisam cumpri-las, né? Então, eles estão querendo se alinhar para poder cumprir isso. E já que é para o bem da cidade, todos são bem aceitos. Nós só não entramos em política partidária. Agora, o vereador que queira ajudar e participar dos projetos da cidade, todos são bem-vindos. E só não entramos em problema de política partidária porque a gente sabe desse vício. Se a gente começa a puxar para um lado, aí o outro começa a torpedear, e aí você não caminha, né? Você só fica patinando. Então, não é essa a nossa intenção. Porque os partidos vão passar, mas nós vamos continuar morando na cidade e queremos morar numa grande cidade. Nós estaremos sempre aqui, né? Bom, tivemos lá a apresentação para a sociedade civil, início dos trabalhos, e agora nós estamos criando a metodologia. Estamos com o professor Calil aqui, que é um dos coordenadores,
e ele está trabalhando com uma das dimensões. Então ele, com a equipe dele, está fazendo o levantamento, está participando aqui conosco para poder ir ajuntando ideias, né? E aí a gente está estabelecendo a metodologia e como é que esse livro será um perfeito sucesso. Será a nossa Constituição, né? A Constituição da Agenda 21. Quanto mais pessoas ela conseguir pesquisar, ouvir. E é esse o grande desafio que nós temos. Nós queremos ampliar muito a consulta a toda a cidade. Queremos fazer isso por regiões, por instituições, por nível de escolaridade, por idade, mas nós queremos ter uma amostra representativa do que a nossa cidade efetivamente, quais são os anseios e sonhos. E vamos fazer isso. Então, o maior desafio para os estudantes doutorandos da Unimep é estudar que metodologia utilizar para poder chegar a esse público, né, com um questionário, com uma cartilha, não sei o método que nós ainda vamos utilizar, mas que a gente chegue e consiga ouvir as pessoas com uma linguagem fácil e que elas possam se manifestar de forma a gente compilar essas ideias e depois juntá-las e organizá-las. Esse é o nosso grande desafio. E a gente conta com toda a sociedade, com empresas, com igrejas, com sindicatos, com associações de bairro, com lideranças, justamente para que a gente possa fazer essa capilarização da consulta e depois recolher. Nós iremos fazer reuniões de sensibilização, onde for necessário, a gente está se preparando para isso, e depois a gente vai levar os questionários, as perguntas, o que for necessário para a gente fazer essa grande consulta e pegar de volta para a gente montar o livro. O livro tão terá sucesso quanto maior for esse adensamento, e a gente está acreditando muito nisso aí. E a previsão é que ele fique pronto em julho de 2015, e aí nós vamos fazer o lançamento em janeiro de 2016, que será válido para 2025. E o que é bacana disso? É que vai fazer com que a gente comece a pensar em planejamento. Planejamento de 10 anos não é um grande, é de médio prazo. Mas é importante que a gente faça isso. Brasileiro não tem muito essa cultura. Teve uma época, na época do governo militar lá, que se desenvolveu uns planos de desenvolvimento, mas não funcionaram. E hoje está pior ainda. Antigamente pelo menos se fazia alguns planos, furava, mas tinha o plano. Hoje em dia não tem plano nenhum. Hoje em dia as pessoas estão caminhando num pragmatismo que não vai trazer bom resultado. É só uma politicagem, aquela coisa do resultado imediato e barato. Parece aqueles produtos chineses, resolve o problema, é barato, tal, mas só que ele quebra. E daí, depois você tem que comprar outro, depois tem que comprar outro. Então, o nosso custo Brasil está ficando inviável. Isso que faz com que o nosso país seja... Apesar de todo mundo falar que ele é a 7ª potência, a gente não vive essa riqueza. A gente parece aqueles países da OPEP, onde o único rico que tem lá são aqueles sultões lá, que são os donos do petróleo, porque o resto da população anda à míngua. No Brasil é a mesma coisa. Quando a gente começa a falar em índices de desigualdade, o Brasil, isso nós vamos ter que enfrentar. A sociedade brasileira vai ter que enfrentar isso um dia seriamente. Espero que seja agora, porque o nosso país ele tem uma desigualdade de distribuição de renda que é gigantesca. Ela é comparável ao Zimbábue. Tem um índice chamado Gini, que é de um italiano, o índice brasileiro de renda ele é pior do que o do Zimbábue. Quer dizer, toda hora a gente fica falando que o Brasil está emergente, que é isso, 7ª potência, mas isso não quer dizer nada. A gente tem que ver como é que está a distribuição de renda, porque se não houver distribuição de renda,
Não adianta, não tem desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável não adianta a gente ser rico, estar morando numa ilha de riqueza, mas você não pode sair de casa, porque senão você toma um tiro. E a qualquer momento você perde isso. Então, a própria sociedade nos mostra a desigualdade. A gente vê a desigualdade na rua. Não tem como negar. Não adianta a gente ver índice, ver livrinho, ver cartilha bonitinho, se não é isso que a gente vive. E essa realidade é que a gente vai ter que encarar. E como é que a gente vai ter que encarar? Em distribuição de terra, o Brasil é o pior do mundo por esse índice Gini. Ele é 0,83. Ele é o pior índice que existe. E a gente sabe, por levantamento, que 80% do patrimônio de terras no Brasil está na mão de 2% da população. Não existe justiça social, não existe desenvolvimento sustentável numa condição dessa. Então nós vamos ter que repensar efetivamente essas desigualdades. Não tem como a gente ter um plano sustentável, Agenda 21, se a gente não pensar nisso. Mesmo porque uma das diretrizes do novo milênio é a extinção da pobreza e da fome, erradicação disso. E como é que você faz isso se você não tem onde plantar, se as pessoas não têm onde morar, não tem terra, não tem plano de fixação do homem à terra, né? Então, temos que rever isso aí. E isso vai ter que estar no plano federal, no estadual e no municipal, porque as coisas começam no município, né? Então tem que estar no nosso plano diretor essas coisas, e tem que estar nos nossos anseios da Agenda 21 essa diminuição dessa desigualdade. Senão nós ficaremos criando planos para ficar engavetado e bonitinho ali na prateleira. E isso não vai resolver nosso problema. Bom, processo de revisão atual é esse. A metodologia é revisão dos projetos realizados que nós já fizemos. A etapa 2, levantamento de dados primários e secundários das áreas que nos interessam. Validação da Agenda 21 em grande reunião plenária com a população e o prefeito Gabriel Ferrato. A etapa 4, a conclusão e edição do livro. E a etapa 5, o lançamento, que é a previsão em janeiro de 2016. As próximas reuniões que o Pira 21 terá são essas: 17 de outubro, Unimep Centro, dimensão social, saúde, educação, justiça social, cultura, segurança, esporte e lazer. Quem quiser participar, essas reuniões são abertas. Não tem nenhuma reunião fechada. Álvaro, poderia só fazer desculpa estar interrompendo, mas é porque a gente havia feito a mudança e como você está fazendo esse chamamento à participação, Sim. Agora tem a dimensão rural, que ela estava subordinada à dimensão econômica, mas ainda não foi feita essa correção. Isso mesmo. Então nós temos agora uma dimensão rural também, é bom, né, para poder as pessoas saberem que querem participar. Isso mesmo. A dimensão rural, a gente estava falando de distribuição de terra e da importância da fixação do homem à terra, e aí, justamente nesta revisão, a gente chegou à conclusão de que a gente estava indo para um caminho errado. A professora Marli, que foi convidada para participar, ela nos alertou disso. Ela falou: gente, o pessoal rural não pode ser tratado como um apêndice da área urbana. O pessoal rural tem identidade, tem necessidades, tem características e tem que ser respeitado. Então a gente não pode fazer um plano que não... Esse é o defeito dos planos de cima para baixo. Todo mundo nos gabinetes ou na sala, nós, estou me incluindo nisso, ficamos pensando assim: isso aí é que é importante, mas a gente esquece de verificar que esse pessoal tem uma identidade e ele precisa ser respeitado e precisa ser fortalecido. Porque senão a gente não vai ter comida de qualidade, a gente já está enfrentando isso. Eu já vou no supermercado e fico rodando nesses grandes supermercados, eu já estou quase que parando de ir a esses supermercados grandes, porque se vocês analisarem com uma visão crítica, vocês vão ver que os alimentos que tem neles são de péssima qualidade. Péssimo. Onde é que estão os alimentos bons? Na área rural, nos nossos varejões. Né? E os nossos varejões são poucos. A gente precisa estabelecer
pontos de distribuição no bairro. Tem aquela pessoa que numa estrutura rapidinha, ele pode, acabou de plantar e colher, ele vai e serve para a comunidade na hora. Isso é que é alimento de qualidade. E a gente tem possibilidade de fazer isso. Se a gente criar a mínima estrutura e fortalecer esse agricultor, nós vamos comer muito melhor. E aí nós não vamos ter tanto problema de saúde, não vamos ter tanto câncer, né? Então uma coisa é ligada à outra, né? A gente precisa parar com esses vícios. Então tudo isso nós vamos ter que repensar nessas dimensões. E aí, como a professora Maria alertou, falou, não, vamos tratar a dimensão rural como não como um apêndice, e sim com todas as suas características. O Lauro gostou da ideia, e agora nós vamos ter o trabalho, esse trabalho de dimensão rural, ele vai incorporar um outro plano diretor. Nós vamos ter um plano diretor urbano, que é para quem mora na cidade, com todas essas especificidades que a gente tem aqui de trânsito, segurança, aquelas coisas todas. E nós vamos ter esse mesmo plano tratado na área rural, que são outras características, né? Tem outras características, porém são tão importantes quanto a da área urbana. E se a gente desenvolver um bom plano rural que incentive as pessoas a ficar lá e a mudar para lá, muita gente que veio para a cidade para buscar emprego e qualidade de vida e que não encontrou, porque a cidade está deixando de ser qualidade de vida, vai voltar para o campo, porque ali é que está realmente a grande qualidade de vida. Nós fomos iludidos pela industrialização e pelo capitalismo de que a gente só seria feliz na cidade grande. Mas isso aí não é verdade. A gente hoje já constata que a realidade está bem diferente disso. Bom, mas de qualquer forma, então tirando a parte rural, que também não está nessa reunião. Aí, aqui nós temos as reuniões, 21 de outubro, nós vamos ter dimensão pública na Unimed Taquaral, no bloco 7, dimensão ambiental, dia 23 de outubro, na Unimed Taquaral, planejamento e mobilidade urbana, dia 25, e 11 de novembro, dimensão econômica, lá no Taquaral. Então, essas reuniões estão abertas para os interessados, e é como nós estamos trabalhando para poder trabalhar com essa agenda nossa 21 para 2025. Então, a Agenda 21 é uma ferramenta fundamental para promover o diálogo e a inclusão da sociedade civil num processo participativo estratégico que busca. Por que a gente diz sociedade civil? Às vezes a sociedade civil quer dar o palpite dela, mas ela não sabe como se manifestar. O cara sabe o que está faltando no bairro dele, ele sabe sim, as necessidades dele ele sabe, mas às vezes ele não sabe se manifestar e explicar direito. Então, o importante da instituição ou da pessoa participar é que ela vai ter outras pessoas, né? Alguém vai poder estar escrevendo para ela, ajudando e tudo mais, mas para a ideia dela ser levada adiante. Então, isso que é a nossa função, um processo participativo, né, que busca a construção desse desenvolvimento local. Justo e sustentável. E aí nós vamos ter que rever algumas coisas daquelas que eu falei para vocês. A Secretaria Executiva agradece a forma aí com que a gente foi recebido aqui, e a gente fica à disposição para vocês nesse endereço. Não está o endereço, tá? O endereço só o eletrônico, né? A gente só fala hoje, é tudo endereço eletrônico, mas não é importante que a gente fale o endereço físico mesmo, né? Prudente de Moraes não, na 13 de maio, no Cisal Center, no 4º andar, né? A Sandra está lá com a Lúcia, tem sempre um cafezinho, um biscoito gostoso lá, uma água, e quem quiser está sempre convidado para ir lá. A gente fica aberto de 8h30 às 18 horas. Quem quiser ir lá participar, né, dar sugestão, entrar num grupo. Nosso trabalho é voluntário. Quem quiser trabalhar, olha, eu quero trabalhar na parte de artesanato, eu tenho uma ligação com o pessoal do esporte, eu tenho ligação com o pessoal de mobilidade, o pessoal que tem deficiência, e gostaria de incluir algumas coisas, algumas necessidades. Vamos trabalhar, vamos escutar, vamos fazer junto, para que tudo isso participe
da nossa Agenda 21, visando 2025. Então está aí os nossos telefones, o nosso site, onde a gente tem toda a Agenda 21 lá, se quiser baixar o nosso livro, né? Tem aí, tem lá virtual, né? E aí todo mundo, se quiser, pode baixá-lo para acompanhar o livro que está valendo atualmente. E nós já estamos formatando outro para 2025. Aqui, a capa. E agora eu fico aberto aí para perguntas que alguém queira fazer, para a gente poder dar continuidade. Eu queria agradecer ao Álvaro. E antes de abrir a palavra, eu gostaria de fazer uma lista de ações que estão sendo pensadas, porque na verdade isso vai dar subsídios para que a gente possa conversar sobre essa questão da Agenda 21. Então, só um segundo, vou colocar esse. Opa, vai tirar esse mesmo? Bom, nós temos uma apresentação que vai sendo aumentada a cada discussão, chega perto de 2 horas a apresentação. Eu não vou fazer essa apresentação hoje, tá? Mas eu rapidamente, deixa eu pegar de temas, está na parte de baixo. Os contos, mais para cá. Okay. Você fala, poxa, mas uma apresentação de 2 horas resumidissimamente 2 horas, porque nossa cidade tem problemas muito complexos, assuntos, temas muito complexos. Então, eu, na verdade, rapidamente, enquanto o Álvaro falava, eu apenas arrolei, acredito que são todos, mas talvez tenha faltado algum, tá? Mas, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Rural. Na verdade, havia uma previsão no plano anterior de que num determinado prazo fosse feito um plano de desenvolvimento rural. A gente sabe que as ações da SEMA, que é a nossa Secretaria do Abastecimento, que é a nossa Secretaria Rural, na prática, eles desenvolvem uma política, né, de ação junto ao rural, mas isso precisa ser transformado realmente num plano, acabou não sendo transformado num plano, então nós temos esse desafio. Planejamento urbano não tem sentido sem planejamento rural. Você não pode conter ou ordenar o crescimento de uma cidade quando a periferia da cidade é terra de ninguém. Qualquer um consegue pagar R$1 o metro quadrado da terra para fazer um conjunto de chácaras de maneira clandestina, né? E depois você, como gestor público, não tem instrumentos para promover uma regularização fundiária. Nós temos mais de 100 aglomerações urbanas, né, nessas condições na nossa zona rural. Então, realmente, nós temos que tratar do nosso rural para que a gente possa tratar o nosso urbano. Então, um plano diretor, ele diz respeito a cada milímetro quadrado do território do município e não apenas desenvolvimento urbano, né? Então, plano de desenvolvimento rural. Nós temos conversado bastante com a própria SEMA, com a CAT, com a Exalc, através da professora Marli, que chegou até nós graças ao nosso contato PISA 21, e outros também estão convidados. Por quê? Porque todas as pessoas que efetivamente são de Piracicaba, gostam de Piracicaba, estão convidadas a participar de todos os assuntos. E aí nós vamos tentar chegar naquele denominador comum que possa promover um desenvolvimento adequado na área rural, né? Nós temos também a questão das áreas que são de transição urbano-rural, né? A gente tem encontrado na literatura muita referência a essas áreas de conflito, em que você tem essa situação que eu falei, de uma série de aglomerados ali que já seriam urbanos, já teriam características de urbano, né, ou chácaras e tal, e você tem o cidadão que é rural e que de repente, por anos e anos, ele se habituou a
arrendar a terra dele para cana, mas de repente a cana se mecanizou, não pode mais tacar fogo, não pode mais... E a terra dele é mais íngreme e ele não vai renovar mais, porque para a usina não interessa mais usar a terra dele para plantar cana. Então esse coitado, né, ou ele tem um apoio técnico e financeiro para poder iniciar novas culturas que efetivamente tragam retorno financeiro para ele, ou ele pica a terra dele, ou vende a terra dele a preço de banana para alguém que vai picar, vai fazer chácara, vai vender, né? E nós vamos ter um outro problema, né, de chácaras em área que não é permitido o parcelamento. Área rural não pode haver o parcelamento em chácaras. Então, essa está lá, regularização fundiária. O último tema é um grande problema da cidade, e não só de Piracicaba. Todas as cidades hoje têm esse problema, tá? Então, como é que a gente faz para que esse cidadão, nessa zona de transição, tenha estímulo para produzir, né? Que programas podem ser implementados para que ele possa produzir, e, ao mesmo tempo, como é que a gente cuida da questão das expansões urbanas. A gente até imagina um satélite de transição urbano-rural da Volta Grande, que é uma área grande, envolvendo principalmente as microbacias do Marins e do Congonhal, né? É na nossa zona oeste da cidade, onde o Congonhal, inclusive, foi identificado no estudo do SEMAI como o principal microbacia potencial produtora de água para o município. De todas as microbacias, nós temos 4, né? A do Marins, que já tem lixão ali de anos e anos, pode ser que essa água já não possa ser usada. A do Congonhal é a principal, depois tem o Paredão Vermelho e tem o do Tamandupá, que é mais para o lado de Tanquinho, né? Bom, esse é um outro grande tema. Depois, zonas de zeladoria de patrimônio e paisagem cultural. Pelo menos 3 são fundamentais para o município: Monte Alegre, Trentino Tiroleses e Rua do Porto. Aquela questão da zeladoria, né? Poxa, você gasta milhões para fazer a revitalização de determinado patrimônio, e depois de 10 anos você precisa de mais milhões para consertar aquilo que foi consertado e destruiu tudo de novo. Então, um dos maiores restauradores do Brasil identificou esse problema e passou a trabalhar zeladoria com as pessoas. Pessoas que cuidam dos patrimônios e têm sentimento de pertença, elas cuidam, e aquilo não precisa depois de novos investimentos imensos para se fazer o cuidado. Inclusive trabalhando na formação de jovens em nível técnico, né, para que o rapaz lá que está no curso técnico, ele sai preparado para fazer a restauração das peças de madeira, por exemplo, né? Desculpe. Restauração das peças de madeira. Falei em madeira, já senti um pó de serra, respirei. Também o rapaz que vai trabalhar com massa, trabalhar com adobe, com taipa de pilão, vai trabalhar com pintura, né? Como é que você restaura uma pintura antiga? Como é que você restaura um telhado, né? Como é que você refaz telha feita nas coxas, né? Não sei se vocês sabem, mas a expressão feita nas coxas é porque os escravos faziam o telhado na coxa. Saía cada um de um jeito, porque as coxas eram de tamanho diferente. Então aí a expressão fazendo as coxas. Como é que você vai recompor um telhado feito nas coxas, né? E para você fazer a restauração do patrimônio, você não pode tirar e pôr telha romana ou qualquer outra. Você tem que pôr uma telha que seja do mesmo tipo, né? Bom, isso é um outro grande assunto. Também, satélites de desenvolvimento sustentável de interesse social do Itaperu Artemis. É uma região... eu normalmente mostro mapas, mas como vai muito longe, eu estou falando rapidamente para depois a gente entrar na discussão. Na região que vai da nossa zona norte ali, né, até Artemis, nós temos muitos projetos já aprovados de interesse social, né, habitações, conjuntos habitacionais, e se a gente não tiver realmente uma série de ações para que isso se torne sustentável, né,
a gente pode sim criar um grande problema social pertinho de Piracicaba. Então, isso na verdade tem a ver com a questão das microcentralidades, né? Aqui embaixo, o sistema integrado de microcentralidades, onde, para combater problemas de mobilidade, nada melhor do que você potencializar o censo de bairro para diminuir a demanda por mobilidade. Quanto mais você tem próximo da sua casa aquilo que você precisa, menos você precisa sair de casa para ir para outros lugares. Então, essa questão das microcentralidades é fundamental, né? A gente identificou já pelo menos 25 microcentralidades em Piracicaba que podem e devem ser objeto de uma política de desenvolvimento. Quer dizer, foco do poder público no desenvolvimento da microcentralidade significa diminuir demanda por mobilidade, que significa menor necessidade de ampliar a avenida para passar mais carro. Tá? Bom, seguindo, eu vou e volto, né, mas seguindo, mesma situação, satélite de desenvolvimento sustentável da Conceição Tupi. É uma outra região, outra característica, não tem interesse social sendo previsto ali, mas nós já temos uma expansão urbana ali de Tupi, Santa Isabel e tal, que é o caos. É o caos. Totalmente desplanejado, baixíssimo aproveitamento da área, quer dizer, pouquíssimas pessoas morando numa região totalmente espalhada, o que não viabiliza nem o transporte coletivo. Então, a gente precisa ter uma política de desenvolvimento sustentável dessa área que é distante de Piracicaba, por isso você pensar em satélite, né, em que você cria toda uma sustentabilidade, uma gestão com todos os equipamentos necessários e promove um melhor aproveitamento. Desligou? Bom, desligou. Acho que ele acabou. Tudo bem. Ah lá. Bom, então, isso é uma outra situação que precisa ser pensada, né? Outra coisa, desenvolvimento promovido pela hidrovia. Está marcado, gente. Julho de 2014 começam as obras da hidrovia. Né? Então, isso vai trazer, vai ser discutido agora, né? Estava marcado para o dia 18, mas parece que mudou a data. A primeira apresentação do EIA-RIMA, né? O estudo de impacto ambiental e tal. De qualquer maneira, por vários motivos, pesando prós e contras, a hidrovia parece realmente irreversível, né? E haverá perdas, mas os ganhos serão muito maiores. Então, realmente, nós teremos essa nova realidade em Piracicaba, né? Fomos ontem na nossa expedição, fomos ao Tanquã, conversamos com o pessoal lá. Na verdade, agora resta a gente buscar, antecipar aonde vai chegar esse lago e quais as ações que dependem de um planejamento para enfim, fazer a gestão dessa nova realidade, né? Inclusive com as pessoas que moram lá, pescadores e tal, como é que vamos tratar essa questão social. Obviamente que todo o grupo de projeto que está desenvolvendo, né, essa questão da hidrovia, tudo isso está sendo pensado, está sendo dimensionado, mas como município e como grupos organizados da cidade, a gente tem que ter muita clareza do que está acontecendo para que a gente possa debater e até exigir e tal, que tudo aconteça, né, de acordo, né, para que não falte nada, né, enfim. Também a questão do aglomerado urbano, a gente não pode mais pensar que Piracicaba está isolada, né? Nossos planos têm que estar integrados com o das outras cidades, né? A questão, a gente gostaria sim de definir uma área que seja uma capital física do aglomerado urbano, porque Limeira quer ter a capital do aglomerado urbano, porque eles acham que eles são a grande cidade do mundo. Limeira é melhor que Nova York. Então, a gente, claro, somos o aglomerado de Piracicaba, nós temos que trazer para Piracicaba a sede. Parece que isso nem seria alvo de discussão, mas isso está acontecendo rapidamente, né? Eu nunca vi tanta, né, arrogância. Me desculpe se tiver algum limeirense aqui, mas é extremamente interessante a arrogância no momento, né? Então, tá bom. Vamos lá. Também a questão de parques lineares.
Piracicaba é conhecida, né, por não ter dado as costas para o Rio Piracicaba. Por outro lado, deu as costas e dá as costas para os córregos. O córrego sola lá no fundo, né, como algo que é desprezado, para você jogar lixo, para você jogar o seu esgoto, né? E a ideia dos parques lineares é reverter essa situação, é trocar a visão assim, a postura com relação aos nossos corpos de água, né, aos nossos córregos. Se a gente pegar as microbacias do município, a gente constrói um sistema integrado que une todos os corpos d'água ao Rio Piracicaba, que distribui tudo, e ali a gente consegue, né, já fazer, por exemplo, um macro sistema de cicloviário, né, praticamente plano, com pouca declividade. Pô, quem é que vai lá de bicicleta? Hoje, pouca gente. Você sai na rua, você morre atropelado. Mas nós temos que ter, e aí a gente entra na questão do sistema integrado de mobilidade urbana. Temos que ter todo o sistema viário muito bem construído e adequado para a quantidade de veículos que nós temos. Temos que ter o melhor transporte coletivo possível para atender adequadamente a nossa população. Temos que ter um sistema integrado de ciclovias para a cidade, né? E para dar opção para quem quer usar a bicicleta, use a bicicleta. Temos que ter calçadas unificadas, né? Que você não fique tropeçando no buraco da calçada, quebrando o nariz, e de preferência não, né? Acessível, né? Quer dizer, não pode ter buraco, não pode ter. É mais de 1 centímetro, não pode, né? Então, quer dizer, quem usa cadeira de rodas, olha, 1 centímetro, gente, é uma barreira terrível, terrível, intransponível, né? Uma rampa com uma inclinação maior que 8,33% não sobe, não sobe. Então, nós temos que priorizar todos os sistemas de mobilidade. E aí, eu não vou mostrar agora, mas nós temos um mapa, né, que a gente pode fazer 24 quilômetros de transporte coletivo hidroviário, independentemente da barragem de Santa Maria da Serra. A gente pode ir do Largo dos Pescadores até Árteres, né, e podemos ter 10, 12 pequenos portos integrando bicicletário, estacionamento, ponto de ônibus. Quer dizer, o cara da Zona Norte teria 3 opções para vir para a cidade. Ou ele vem com o carro dele, ou ele vem de ônibus, ou ele anda 1 quilômetro até a beira do rio, 10 minutos vem de barco, né? Poxa, temos que ter o sistema e dar opções. Quanto mais pessoas optarem por outros sistemas de mobilidade, menos carros nós teremos nas ruas. Vai continuar tendo carro? Vai continuar, porque as pessoas estão ganhando mais, podem comprar seus carros. Até alguém falou, mas o cara que é pobre vai comprar carro. Ótimo. Eu falei, nos Estados Unidos, quem morre do coração por causa do McDonald's é quem é pobre, porque quem é rico já não come mais no McDonald's. Então, a cidade vai ter gente que está comprando carro andando de carro, e quem já quer mudar, vai usar bicicleta. É mais ou menos assim. Você tem que dar opção, né? Claro que é uma brincadeira, mas a gente sabe que você, conforme você troca os seus conceitos, né, você sim começa a pensar em outras alternativas. Mas você não pode pensar em outra alternativa se você não tem alternativa física construída, né, como ciclovias seguras, né? Mesmo porque bicicleta mata gente, né? Então tem que ter segurança para os pedestres contra as bicicletas. Então, os sistemas realmente têm que ser pensados e construídos, né? Bom, e aí, questão de uso do solo, parcelamento, código de obras, impactos de vizinhança, outorganerosa, tudo isso são assuntos extremamente complexos. Tudo isso cabe em Agenda 21. Mais coisas cabem em Agenda 21 do que isso, né? Eu diria que a Agenda 21 ela vai entrar em outros, né? Inclusive nos planos diretores setoriais, né? Você tem aí plano diretor de saúde, de educação e tal, que quando eles implicam no reflexo, quando eles refletem no desenvolvimento urbano, então você traz para o plano diretor de desenvolvimento urbano. Quando eles não refletem, eles ficam na Agenda 21, né? Então, bom, eu quis falar dos vários assuntos, porque são muitos assuntos, muitos. A gente está pensando assim,
26 horas por dia, todos eles, né? E ao longo desses dias a gente vai apresentar nossas imagens, tudo. Se bem que nós vamos ter várias pessoas vindo falar. Amanhã a professora Marli vem para a gente falar dessa questão das zonas de transição e da zona rural, né? Programas que podem ser desenvolvidos e tal. Na sexta-feira vem uma pessoa para falar de a questão de enchentes, né? Nesse nosso sistema de parques lineares, você pode e deve fazer sistemas de contenção de enchentes, né? Que façam a previsão, né, de uma chuva torrencial que enche e vai alagar tudo lá embaixo, que isso possa ser, essa água possa ser contida, né, e paulatinamente possa descer, né? Bom, enfim, questão de drenagem, questão de saneamento, tudo integrado dentro dos parques lineares. Bom, rapidamente eu falei algumas coisas, agora vamos abrir a palavra para que as pessoas possam participar com a gente. O Ednilson, isso, o Ednilson vai passando, ó, teve ali. Primeiramente, eu acredito que nós devemos agradecer bastante. Só uma coisinha. Fale o nome. Sim, Nelson Antônio Pinotti. Estou representando aqui a minha vocação para o serviço voluntário, mas representando nessa oportunidade o Lages Clube Piracicaba Centro. Nelson Antônio Pinotti. Primeiramente, agradecemos a manifestação do Álvaro, né, com essas duas entidades que são construtoras do progresso da cidade, não tenho dúvida alguma. E agradecer também por essa disposição que vocês têm, né, por essa garra em resolver problemas que realmente estão sendo reclamados de solução há bastante tempo, não tenho dúvida. Mas eu dirijo uma pergunta ao Álvaro. Nós temos atualmente, vocês devem saber, uma fase de transição em que os comitês das bacias Piracicaba, Capitania e Jundiaí, comitês PCJ e o consórcio PCJ, estão solicitando contribuições das entidades filiadas a essas duas entidades de administração e gestão dos recursos hídricos estabelecidas por lei, né? Eles estão numa fase de solicitar contribuições das entidades a elas filiadas e também daqueles que lhes estão filiadas, não é? Para estabelecermos, indicarmos condições que devam ser inseridas no documento que vai fazer a nova outorga de cessão de águas para o sistema Cantareira, e onde, vocês sabem, a bacia do Rio Piracicaba cede ao Cantareira, que é o provedor para a suficiência de águas, para a demanda de água da Grande São Paulo, cede nada menos de uma faixa de 29 a 31 metros cúbicos por segundo de água já há 39 anos. Nós tivemos uma outorga de 30 anos, que vigorou de 74 a 2004, e a outra que vigora de 2004 e vai até 2014. Então, como nós estamos vizinhos de uma reforma, de discutir os termos dessa nova outorga, essas duas entidades, que são as entidades reconhecidas por lei para cuidar desse assunto, elas estão reunindo esses dados. Então eu acho importante que todos colaborem para isso. Mas a nossa pergunta é se
qual a posição do 2010 com relação a isso, né? Que nós queremos, o que se quer é que haja nessa nova outorga, efetivamente, uma lembrança de como está o retorno das águas que são cedidas e sem nenhuma compensação, né? E tudo mostrando que vai ser só renovado o documento sem nada continuar de compensações. O governador geral é o que me decretou institucionalizar 2 barragens ali em Pedreira e em Amparo, não é? E vão conseguir trazer para a bacia do Piracicaba 6 metros cúbicos de água, né? Mas ainda assim ficaremos com o déficit de então. Agora o que a gente está propondo, então, o meu clube está propondo de ser solicitado ao governador do estado um megaprojeto capaz da suficiência de trazer suficiência de água para as bacias do Rio Piracicaba e do Cantareira, o sistema que atende a demanda da Grande São Paulo. E isso concomitantemente. Então, um megaprojeto. Vamos pegar água, por exemplo, de Barra Bonita, que agora vai ter um lago imenso com a barragem de Santa Maria da Serra que aí se instala, e reusar essa água para São Paulo, por aqueduto, leva para São Paulo. É uma proposta. Outra proposta é pegar a água do Paranapaneira, né? Então essas sugestões é que nós, através dos órgãos gestores de administração, estamos apresentando lá. Então eu gostaria de saber a posição para conhecimento do Estado do Norte do PIRA 21. Alô? Tá? Alô? Bom. Só aumentar um pouco. Alô? Tem que aumentar um pouquinho esse? É. Alô, 2, 3. Wilson, fala desse seu. Alô. Fala desse seu. Alô? Pede para aumentar um pouquinho. É. Senhor Leandro, muito obrigado pela presença. O PIRA 21 defende a ideia do pensar globalmente e agir localmente. Sempre essa filosofia que a gente defende. Uma das coisas com relação à água, né, a grande preocupação nossa com relação à água é nós não podemos tirar a água dos nossos irmãos de São Paulo. Eles têm a necessidade. Mas nós temos que fazer uma avaliação da coisa, e já está sendo feito isso pelo PCJ, né? Aquele banco de água, vocês nos levam água, depois vocês nos devolvem, quando precisamos de mais água vocês nos fornecem mais. Já está havendo uma gestão. O PIRA 21 trabalha muito com a conscientização, porque quando se faz a gestão, aí tem água na torneira, aí todo mundo aqui em Piracicaba ainda tem gente que fica empurrando folhinha com a mangueira, né? Num total desconhecimento da situação hídrica da nossa região. Isso está acontecendo, né, nas nossas casas. Então está faltando conscientização. Ainda falta conscientização. Por mais que a gente fale, está acontecendo, né? E a gente precisa aprofundar essas coisas. A outra solução que o PIRA 21 defende é de micro represamento de água. Eu não posso dizer muitas coisas pelo PIRA 21, porque a gente não tem uma posição fechada com relação ao assunto. Eu tenho algumas posições com relação a grandes obras, que elas interferem no meio ambiente de forma muito forte e não me parece ser solução. Para mim, as pequenas obras, é aí que eu falo, pensar localmente, atendem melhor. Todas essas grandes obras, elas só servem para enriquecer os empreiteiros e os governantes que fecharam esses contratos. Pouco sobra para a obra em si. A gente está cansado de ver isso na história, principalmente do Brasil.
As microsoluções são mais controladas. E o PIRA 21 defende isso em qualquer aspecto, né? Pensar globalmente, mas agir localmente. Então, todas as soluções que forem sendo tomadas aqui para a região, mas pela região, nós iremos tomar. Então, com essas grandes decisões de grandes obras, o PIRA 21 será contrário. Nós defendemos que, como eles estão com déficit, São Paulo precisa de água, né? Mas ele tem que encontrar formas e investir em barragens e em recuperação de áreas, em reflorestamento de nascentes. Isso tem que ser mais forte, né? Eles têm que se responsabilizar por isso e ajudar, com dinheiro mesmo, eles têm que pagar por isso. O PCJ já estipulou, né, algumas verbas por utilização de metro cúbico de água e de esgoto, 1 centavo para cada metro cúbico e 10 centavos para cada metro cúbico de esgoto, né? Que são valores que já estão sendo guardados. O PCJ hoje já tem verba para obras grandes, não gigantescas, mas grandes. Agora, cabe aos órgãos de São Paulo que estão nos devendo, né? E aí cabe ao nosso poder político de cobrar essas instâncias para que esse investimento venha mais para essa região, né? E mais a gente defende que as soluções sejam de, como o Lauro até falou, nós precisamos represar essa água de forma a atrasar, a ir contendo em áreas de lagos que podem servir até como paisagismo também, não grandes represas não, né? Porque o impacto que elas causam são grandes, mas existem soluções que podem ser tomadas de contenção de água, aproveitando o projeto paisagístico e de utilização, que vão sofrer menos impacto, e aí sim nós temos que fazer gestão para cobrar de quem está levando a nossa água, né, que já leva mais de 33 anos dessa outorga, né, que isso seja compensado. Porque a gente não vai poder deixar de fornecer água para São Paulo. Mas São Paulo também precisa pensar em parar de crescer, né? Tem que ter plano lá para não permitir que continue. Eu estive em São Paulo outro dia e continuam se construindo em São Paulo. Nossa, na Marginal está saindo cada empreendimento. Não pode mais, né? Então, quando é que vai parar essa máquina, né? Essa máquina já tinha que ter parado. São Paulo daqui para frente, todas as soluções são muito caras, sempre muito mais caro, porque daí você potencializa a despesa quando você já chega com um problema grande. Em lugares pequenos, né, você tem um valor de investimento muito menor. Então, São Paulo vai ter que pensar isso, mas ele está nos devendo. Então, eu acho que o PIRA 21, com certeza, no PCJ, onde a gente participa, né, aumentar a pressão para que São Paulo aumente os seus investimentos na região e pense em soluções para ele ter que diminuir a demanda por água. E esse problema nós também continuamos tendo aqui na bacia, porque a gente está aprovando projetos, continua acontecendo na bacia do PCJ a aprovação de projetos que vão demandar necessidade de uso de água, quando a gente sabe que aqui já é a bacia PCJ é uma bacia com quantidade de água de semiárido, a quantidade de água que a gente tem na bacia do PCJ. Então, não poderia haver mais nenhum empreendimento que tivesse utilização de água. Deveria ser aprovado. Só que daí você fala, então vai parar de ter desenvolvimento? É o caso, porque não vai ter água. Então, a limitação é natural. A limitação está dizendo, aqui nessa região não pode mais ter empreendimentos que vão demandar muito uso de água. Então, agora que vem a gestão de planos diretores do PIRA 21, de pensar como aglomerado, verificar locais onde exista uma maior oferta hídrica e aí deslocar o desenvolvimento
e algumas indústrias que têm mais necessidades, né? Ou até, como é que se diz, desenvolvimento habitacional, que você leva a indústria e aí você vai levar as pessoas que vão morar para aquela região, onde isso seja possível. Então, o Pira 21 entende que nós vamos ter que cada vez mais trabalhar com essa demanda de não fomentar esse desenvolvimento, até que a gente pensa para Piracicaba uma indústria do conhecimento e do turismo para Piracicaba daqui para frente, porque ela já está totalmente esgotada em termos de água. Então a gente não pode ter mais pensar em indústria pesada, indústrias que demandem muito a utilização de água, pelo próprio crescimento. E nós temos que impedir que o crescimento da cidade continue neste tamanho que ela está. Então a nossa posição de Pira 21 é essa. Precisamos pensar como aglomerado, fomentar que outras cidades que ainda têm o potencial para receber indústrias mais pesadas e aí as pessoas que irão trabalhar nessa região, teremos que pensar como aglomerado e incentivar essas ações e cobrar de São Paulo e da região dinheiro mesmo em investimento, mas não de grandes investimentos, e sim microinvestimentos em mini barragens, em contenção, porque o volume hídrico que Piracicaba, a região de Piracicaba tem, é de 1.300 milímetros ano. Mais do que suficiente para atender toda a nossa demanda hídrica. Nós só precisamos conseguir segurar essa água, ou seja, na construção de reservatórios. Mas os mini reservatórios, que podem ser de utilização paisagística e tudo mais, é o que a gente defende, né? Esta indústria, essa cultura, nós precisamos começar a criar essa cultura, porque senão nunca vai. Então sempre vão ter grandes barragens e aí nós vamos enfrentar esses problemas, porque às vezes para você conseguir aprovar o impacto ambiental de uma barragem como está, aí é uma coisa que não se consegue. E aí você vai atrasando e aí você vai ficando com a sua demanda, né, no negativo, vai ficando cada vez mais e aí não dá tempo. Então você fica correndo atrás do rabo, né? Então, se a gente conseguir soluções dessas micro represas e desta forma, essa é a posição que a gente defende. Eu posso dizer por mim, não estou dando a posição oficial do Pira 21, mas é uma posição que eu defendo e eu represento no PCJ, sou representante do Pira 21 e eu trabalho com essas ideias e a gente tenta desenvolvê-las. Então, São Paulo está nos devendo água. Ele precisa ter política de investimento nisso. E ele tem que ajudar essa parte toda. E ele também tem que diminuir a demanda dele, né, não permitindo que continue crescendo dessa forma desmensurada, porque senão ele vai precisar continuar. Sim. Nós não estamos pretendendo, nós sabemos que São Paulo deve, não é São Paulo que deve ser, é o Estado que deve investir para solucionar ao mesmo tempo a suficiência de água na bacia do Piracicaba e a suficiência de água na Grande São Paulo. É isso que tem que ser feito. E a proposta que nós apresentamos, que está em curso, ela fala de um megaprojeto que vai dar essas duas soluções. E não vai haver um problema reservado por você, de interferir no meio ambiente, quando você fala de levar a água por aquedutos a partir de Barra Bonita, onde já existe um lago e já está definido pela própria natureza o ambiente, né? Ou tirar do Paranapanema. Então, eu sugiro, né, e digo o seguinte, que em momento algum, aquela campanha que houve em Piracicaba e que ficou gravado nas nossas mentes, reversão do rio Piracicaba, parece que nós queríamos tirar a água da Grande São Paulo, de forma nenhuma. É por isso que a gente está apresentando assim, uma ideia de resolver ao mesmo tempo, concomitantemente, o problema das duas. E eu sugiro que o Pira 21, que participa dos comitês, como eu participo também, leve essas ideias da micro, então, como uma alternativa para subsidiar a medida nova outorga que nós vamos ter ela vencida. E
em agosto do ano que vem, e os comitês estão apresentando um prazo para as nossas contribuições até amanhã, e para serem discutidas a nível da Assembleia no dia 7 de novembro. Eu pediria licença para fazer uma análise sobre as duas posições. Nós temos, por exemplo, essa ideia dos microprojetos. Nós ficamos sabendo, inclusive, na reunião na Petrobras, de um projeto que disponibiliza R$600 mil para cada próprio da municipalidade, por exemplo, para uma escola, para um posto de saúde, instalar no prédio coletores de água de chuva para cisternas, e essas cisternas integradas no sistema então, de drenagem, que obviamente estaria nesses patamares de contenção de água ao longo dos parques lineares. Tudo bem. Isso realmente modifica a maneira como se pensa a questão dos recursos hídricos, fazendo com que no local você tenha realmente uma contenção maior de água que é desperdiçada. Agora vamos falar dos megaprojetos. Quando é de interesse, se constroem alcodutos, se constroem dutos para petróleo, se constrói o próprio sistema de hidrovias. Essa desculpa, ou essa coisa de que não, é só para enriquecer empreiteiro, gente, não pode ser por aí. Um mega projeto dentro de um projeto do Estado de São Paulo, que quer se capacitar na macrometrópole paulista, a qual nós fazemos parte, como de referência no mundo, em termos de competitividade, tem que enfrentar problema de porto e modernizar porto, tem que resolver o problema de água de uma maneira definitiva. Então, para mim, sinto muito, tem que enfrentar o sistema, sim, pensando globalmente num projeto maior. Estou dizendo isso não é porque o Nelson Pinotti é meu pai, mas porque eu compartilho dessa ideia. Nós temos, sim, 40 anos pensando que é importante fazer hidrovia, porque em Illinois, no Tennessee, fizeram isso. Gente, em Roma faziam aquedutos. Quanto vai custar um aqueduto em relação a quanto vai custar a barragem? Para pegar uma água que já está colocada lá, sem impacto ambiental, você vai pelo canteiro central de uma rodovia e leva a água para São Paulo. Então, eu acho que devemos pensar melhor nessa situação. Posso fazer uma Pode. questão? Eu estou vendo assim que... Coloque seu nome. Marli Pereira da Exalc. Na verdade, colocar só um pouquinho por ela aqui, mas é que eu estou pensando em tudo que a gente discutiu até agora, né? Do que significa fazer um plano diretor para o município e o que significa nós temos aqui uma OCIP com o PIRA 21 para fazer o planejamento estratégico do município. Eu vejo que essa questão, ela realmente tem opinião sua, né, que bate com o seu pai, pode ser que tenha algumas coisas ou não aí que não sejam iguais. A opinião do Lauro, do Álvaro, é que vocês são gordinhos iguais, eu já estou confundindo. Então, agora eu vou fazer qual é que é mais gordo, né? Mas não é isso, desculpe a brincadeira. Mas o que eu acho é que esse é um tema que me parece bastante importante e além da opinião de vocês. Eu acho que isso aí até permitiria se pensar, né, num mini fórum, uma reunião com as pessoas que entendem disso, para que aí sim a gente tenha isso que a gente espera de um plano diretor e o que a gente espera de um PIRA 21. Essa é a minha opinião. Eu acho que tem um tema aí que se destaca, a gente sabe há quanto tempo se discute. Então, nós vamos ficar aqui uma semana discutindo, daqui a pouco eu vou colocar minha opinião também. Aí o professor aqui também. Então, na verdade, acho que se nós fizéssemos isso, de já destacar, esse é um tema que aqui já sai como destaque, não é? E se tem uma reunião específica, né? E para ouvir, eu acho que aí entra bastante a questão do conhecimento técnico, porque não é às vezes uma discussão que é fácil da gente estar levando sem ter esse conhecimento, envolver inclusive o próprio consórcio, né, o pessoal que está aí trabalhando essa questão. Eu acho que a gente poderia ter um resultado muito bom, né, para os dois lados. Tá bom? Obrigada. Então, nesse aspecto é que eu quero concordar aí com a professora Marli,
no sentido de que o fórum e as pessoas especializadas para isso, senhor Nelson, é o comitê, onde nós participamos. Lá estão todas as pessoas possíveis e imagináveis que lidam com água. Poder público, empresas, ONGs, OCIPs, todos estão lá. Ali é o fórum. A minha opinião, por isso que eu falei que eu não respondo pelo PIRA 21, porque eu tenho minhas posições e a minha experiência, pelo que eu vejo, essa é a minha opinião e eu coloco ela nas reuniões em que eu participo. Porém, lá é o fórum. Então, o que a Marli está falando, realmente, as pessoas que estão lá e as reuniões lá, Marli, você deve ter ido já alguma, né? Nossa, lota ambientes como esse aqui, falta lugar, né? Então, essas pessoas sim poderão ter a solução, que tratam com esse assunto dia e noite, né? Vivem desse assunto. O pessoal do SEMAI está lá, o pessoal da SANASA está lá, o pessoal do DAE está lá, o pessoal lá de São Paulo, todos os departamentos envolvidos estão lá. Empresas, entendeu? Então, ali é o fórum para discussão específico desse assunto. Agora, com relação ao PIRA 21, sempre vou defender soluções de baixo impacto. Lógico, nós temos que ter um plano. Agora, nada que esse plano possa ser de grandes obras ou de obras pequenas, né? Quanto mais obras pequenas nós tivermos, nós teremos melhor solução, porque a gente não vai ficar jogando para outrem problemas que nós podemos resolver. Então, quando nós temos uma sociedade que ela é muito dependente, né, a gente começa a se sentir mais fraco. E na sustentabilidade, a gente defende que todas as unidades sejam independentes e troquem informações. E é nesse sentido que eu não defendo grandes obras. Eu falo assim, se eu tiver o meu reservatório em casa, eu sou menos dependente de um sistema que muitas vezes passa do nosso controle. Nós perdemos o controle sobre esse sistema. A verdade é essa. E a gente sabe que o ser humano ele é ruim de gerenciamento. Chega uma hora que ele perde, quando a coisa cresce muito, e a gente está cansado de ver isso. E Piracicaba está chegando no seu limite de crescimento. São Paulo é uma cidade ingovernável. Ingovernável. São Paulo está de um tamanho que ela só tem problemas. Então, o dinheiro que se gasta é muito grande. Piracicaba está chegando aos 400 mil e ela já está, segundo os órgãos internacionais, perdendo governabilidade. A gente começa a perder o controle sobre a segurança, sobre tudo, sobre o trânsito, sobre os poderes públicos. A gente começa a perder o controle. Qual é a solução? Microcentralidades. Cidades não deveriam passar de 50 mil habitantes. Essa é a grande solução. Então, partindo desse conceito, eu acho que micro reservatórios, né, que se cada fazenda segurar a sua água, né, ele diminui a dependência, cada propriedade fizer isso, cada escola fizer isso, ela diminui a dependência dela do todo e ela contribui. E aí é a mesma ideia da internet. A internet, ninguém sabe onde ela está. E ela funciona. Se ela deixar de funcionar numa área, ela funciona em outra. E é assim que ela tem que ser, porque senão ela pode, de repente, parar de funcionar e aí o mundo entra em pânico hoje. Então, o sistema da internet ele é um sistema que ele é distribuído. Ele não tem uma centralização. Então, sempre penso nisso, quando eu vou analisar qualquer assunto, eu penso que soluções grandes não são eficientes. Então, sempre vou partir para pequenas soluções. Criar pequenos núcleos que sejam independentes, ou seja, sustentáveis. Então essa é a ideia, por isso que eu falei isso. Estou dizendo que todas as soluções devam ser assim. Pode ter um misto, realmente,
essa ideia, mas a gente sempre vai, na dúvida, eu sempre vou defender pequenas soluções e tornar as células independentes. Mesmo porque, numa crise, uma célula independente, ela sobrevive. Se ela for dependente, morre o tecido inteiro. Então, se você criar células independentes, elas sobreviverão, mesmo em crise, mesmo em guerra, e nós temos que sempre pensar na sua situação limite para poder tomar as melhores soluções. E, nas pequenas soluções, o orçamento geralmente é menor. Existe um controle maior de todos. Nas grandes obras você perde um pouco, porque a gente não tem, chega uma hora que os números grandes a gente já não tem mais noção deles, a gente perde o controle. Agora todo mundo sabe quanto que custa para fazer uma caixa d'água em casa e uma cisterna, mas ninguém sabe quanto que custa para fazer uma represa. E aí a gente perde o controle. E muitas vezes a gente paga 10 represas quando é para fazer uma. É nesse sentido que eu falo que a gente perde a noção. Ok? Ok. Bom, de qualquer maneira, a escala do nosso plano diretor favorece as microcentralidades. É por isso, exatamente, que nós estamos pensando que a gente tem que dar condição de sustentabilidade para os centros, tomar, por exemplo, a Paulista, muitas pessoas que moram na Paulista não precisam ir para outros lugares da cidade, porque tudo está bem dimensionado ali. Então, realmente, na nossa escala, na nossa macro escala do plano diretor, a solução micro é que favorece esse funcionamento. Quer dizer, uma cidade que tende a perder o controle, tende a perder a governabilidade, se a gente conseguir fazer uma boa gestão dos bairros para que cada local tenha sustentabilidade, então a gente tem realmente uma boa possibilidade de não perder essa governabilidade. Agora, é claro que a gente paga pelo desplanejamento global. Tudo bem, a gente não pode deixá-los sem água, mas tem dinheiro para fazer uma Copa do Mundo. É isso que nos irrita. Tem dinheiro para gastar com estádio. Eu deixei de assistir futebol há 3 anos, não me pega mais. Eu acho um absurdo você ter dinheiro para gastar com estádio, enquanto você simplesmente não vai gastar muito para fazer um aqueduto, sabe? Capaz de acabar da Copa, o pessoal fecha as portas de Itaquerão e enche d'água, uma caixa d'água grande. Não, seria bom, na verdade, acho que seria mais útil. Mas enfim, do Corinthians não, acho que da Portuguesa. Tem alguém da Portuguesa aqui? Não, pessoal, brincadeiras à parte, na verdade a gente lamenta por um país que não tem realmente esse potencial, essa capacidade de fazer planejamento. Eu, assim, cada vez que eu me lembro de Paris, eu penso em bons exemplos, de se gastar um dinheiro público numa área de charco, que se transformou no Parque La Villette. Então, sabe, é questão de seriedade. Era uma área que não servia para nada. Era muito mais fácil deixar que ela ficasse lá e pronto. Só que aquilo enchia, trazia problema de vários tipos. Então, gastou-se 40 anos produzindo um Parque La Villette. Eu tive a felicidade, em 85, de ver desse tamanhinho, todas as árvores assim plantadas, depois uma estrutura maravilhosa construída, gastaram dinheiro para fazer aquilo. E tive a felicidade no começo do ano de ver essas árvores imensas. Isso é uma questão de seriedade. Então, não dá para engolir, não se pensar na viabilidade de um projeto maior, feito com honestidade. A gente tem que partir do princípio que tem que ser feito com honestidade. Apesar de que o histórico não é assim, tem que ser feito com honestidade. Não dá para engolir, não pensar no projeto maior, quando você tem aberrações de desmando, como a gente vê. Então, aí sim, pensando no Estado como um todo, se eu, por acaso, fosse governador, eu pararia e pensaria sim numa solução desse tipo. Pensaria, porque temos reserva de água, temos desequilíbrio, lugares com muita água, com lagos já formados, e outros lugares em que falta água. Quer dizer, como é que a gente redistribui isso? Agora, claro, falta esse espírito de unidade, que no nosso município ele prevaleça. Isso não sei o que ele está agora. Enfim. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos. Não? A gente convida vocês para virem amanhã. A professora Marli vai nos brindar com muitas ideias.
vamos conversar bastante. Ela coordena um grupo grande de alunos com projetos premiados, né, que visam realmente trazer sentido para as nossas zonas rurais, né, para que os homens, as pessoas possam se fixar na terra, possa compensar esse tipo de coisa ainda, né, porque a gente já vai comer, a gente já vai, né, não consegue pegar água lá, mas vai comer alface de Uberaba, porque não vai ter mais alface por aqui. Então, e além disso, que eu estou fazendo um pouquinho só, né, o que a gente quer discutir, e nós queremos discutir também, lembrar que nós estamos pensando na cidadania rural, nos cidadãos que estão na área rural, não como apenas produtores de alimentos, né, não apenas, mas como pessoas que vivem lá e que têm as mesmas necessidades que nós temos. E nós temos muita dificuldade em pensar dessa maneira, né? Eu acho que a gente foi desviando aí do caminho, e que eu estava contando hoje na apresentação de vocês, em 2 lugares só que aparece a palavra rural. Interessante isso, sabe? E não é que é um erro, é que é essa tendência, né? A gente vai esquecendo, né? E é exatamente por isso que amanhã o que a gente quer, na verdade, para contar com vocês também, é uma discussão, né? A gente vai colocar um pouco da experiência que a gente tem, mas no início de um processo de construção. É isso que a gente quer, uma construção conjunta, né? Para que a gente possa chegar, vamos dizer, no resultado melhor, né, para aquilo que a gente sonha para a nossa cidade. Eu sou caipiracicabana, tenho honra disso, e eu acho que cada um o que puder fazer para melhorar essa condição da cidade, eu acho que está ganhando mais um tijolinho no céu, né? Então, tomara que vocês estejam aqui amanhã também. Obrigada, viu, Lauro, pela oportunidade comercial. e obrigado ao Álvaro que veio, né, trouxe toda essa discussão para a gente. Eu tenho muito orgulho de Piracicaba ter uma Arena 21, né? E vamos continuar. Pessoal, obrigado. Até amanhã.